Meus amados, eu vos convido a abrirem a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo 12. A força da fraqueza. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Então, reverentemente ao Deus da palavra, eu convido você a abrir a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura nesse instante. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 1, e assim diz o Senhor: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém em mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, tanto quanto sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Nesse momento, Senhor, de manifestação de tantas fraquezas do nosso coração, queremos te pedir, Senhor, fala conosco, ministra as nossas vidas. Nós carecemos de ti, como cantamos, ou como canta-se em nossos salmos: careço de Jesus. Sem ti nada podemos fazer, meu Pai. É assim que eu te peço, é assim que eu te imploro, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e vamos meditar um pouquinho na porção da palavra do Senhor, a força da fraqueza. Parece um grande paradoxo. Quando estou fraco, é que estou forte. O inverso também, muitas vezes, pode ser verdadeiro. Quando somos fortes, aí é que somos fracos. Na dinâmica da fé, algumas coisas parece que estão de ponta cabeça. Muitas vezes é o maior que serve ao menor. Na dinâmica da fé, o último é que é o primeiro. Na dinâmica da fé, a força muitas vezes é sinônimo de fraqueza, e a fraqueza, inúmeras outras vezes, é símbolo de força. Aqui, amados, eu gostaria, ainda a título de introdução, meditar com os irmãos sobre algumas lições.
O apóstolo Paulo é o fundador desta igreja. Ele está em uma de suas viagens missionárias, e essa igreja recebe duas grandes cartas do apóstolo. Era uma igreja que recebeu o pastorado do apóstolo, e que foi uma igreja que produziu muita tristeza, ou na linguagem paulina, produziu muito temor no seu coração. A igreja em Corinto era uma mistura de pseudo-espiritualidade e de retórica grega. Era uma igreja que era muito devotada, muito inclinada às experiências espirituais, mas ao mesmo tempo a todo o estilo de homilética e retórica dos gregos. Corinto era uma grande cidade, uma grande província, a capital de uma província romana, e que lá havia toda uma herança grega que influenciava as reflexões daquela cidade. Aqui nós observamos que Paulo, amados, lidou com várias questões nessa carta. A primeira carta que nós temos em mãos, ela foi escrita provavelmente no ano 51 depois de Cristo. Isso nos dá diante de algumas dicas históricas que a gente percebe, não só na carta, mas em Atos dos Apóstolos, onde lá em Atos capítulo 18 nos dado um nome de um procônsul chamado Gálio. E Gálio foi procônsul, segundo os documentos daquela época, em meados de 51, 52 depois de Cristo. Então, exatamente nesse período, um ano, ou um pouco mais, ou pouco menos do que isso, é que Paulo escreve a sua segunda carta, a que temos hoje aqui em mãos. A igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Era uma igreja que produziu muitas lágrimas no coração do apóstolo. Se você observar comigo, do capítulo 1 até o capítulo 3 da primeira carta, era uma igreja extremamente partidária, fragmentada, onde uns diziam: eu sou de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas e outros de Cristo. Havia um grupo de pseudos espirituais que, ao dizerem que seguiam a Cristo, eles estavam dizendo também que não seguiam Paulo, que não seguiam Pedro, que não seguiam Apolo, porque eles recebiam as informações de forma espiritual do próprio Cristo. Capítulo 4, você vai observar uma igreja que despreza o seu pastor, que olhou para ele com muito desdenho e desprezo, a ponto de Paulo não se sentir à vontade pela manutenção espiritual daquela igreja, precisando ser sustentado por outras igrejas, a exemplo da igreja de Filipos. Capítulo 5 da primeira carta, você vai observar uma igreja também entregue a práticas imorais, uma igreja que era embebecida por uma cultura grega do dualismo, onde acreditava, possivelmente, que todo pecado afetava a carne e não afetava o espírito. Então, por conta disso, os irmãos estão cultivando pecadores e pecados dentro da igreja, sem nenhum ato disciplinar, sem nenhuma ação de purificação. E Paulo olha para a igreja com grande tristeza e diz: olha, vocês precisam tirar o pecado do vosso meio, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Capítulo 6, você vai ver uma igreja imatura quanto à resolução de conflitos, a ponto de levar suas demandas eclesiásticas, as suas demandas da irmandade, para tribunais mundanos. E aí Paulo faz uma crítica e diz: vocês se acham sábios e não conseguem resolver suas próprias pendências, não sabem vocês que nós vamos julgar os anjos, e vocês não têm condições e capacidade de julgar vós mesmos. Capítulo 7, a gente vê problema no casamento. Capítulo 8, 9 e 10, um problema quanto à liberdade cristã. Pode ou não pode ir ao mercado? Pode ou não pode comer carne advinda do mercado público? E a igreja tinha uma grande confusão quanto à liberdade religiosa. Do capítulo 11, a gente observa mais uma vez o probleminha lá do 1 ao 3, que é problema de divisão.
quanto à mesa do Senhor. Perceba, amados, o quanto nós temos a capacidade de transformar bênçãos de Deus em instrumento de contenda. A mesa de Deus, a Santa Ceia, que é um grande sinal da congregação, da unidade, e eles fazem da unidade um instrumento de facção. E aí Paulo diz: olha, por conta disso eu não vos louvo, porque há quem saia sem comer e a gente que sai alimentado demais. Capítulo 12, 13 e 14, Paulo começa a orientar quanto à ordem do culto, quanto aos dons espirituais. Capítulo 15, quanto à ressurreição de Cristo. E aí ele diz: se a nossa esperança estiver só na presente vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo ressuscitou, o seu corpo está ressurreto, e assim como ele é, nós o seremos também, onde todo aquilo que é corruptível se revestirá do que é incorruptível, e o mortal se revestirá de imortalidade. Perceba quantas demandas tem essa igreja. A segunda carta é uma carta das mais pessoais do apóstolo, onde ele manifesta toda a sua fragilidade. É uma carta que fala muito de sofrimento, de perseguição, de superação e de resiliência teológica. E é baseado nisso que eu gostaria de convidar os irmãos a meditarem comigo no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aqui eu gostaria de extrair como primeira lição que Deus sabe equilibrar as nossas necessidades. A primeira lição que eu gostaria de extrair do texto de 2 Coríntios capítulo 12 é que Deus sabe equilibrar as nossas necessidades. Se você olhar comigo do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 6, nós vemos um Paulo recheado de manifestações da glória de Deus. Você vai ver um Paulo que está imerso na glória dos céus, sendo arrebatado até os céus. Do versículo 7 até o versículo 10, você vê agora um Paulo chacoalhado, esbofeteado pelos murros de Satanás. E aqui nós aprendemos como primeira lição que Deus sabe equilibrar momentos de glória e momentos de luta, momentos de sofrimento e momentos de bonança, momentos de bem-aventuranças e momentos de extrema agonia. Acompanhe comigo no seu texto. A Bíblia diz, versículo 1: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo era um homem de muita luz na cabeça, mas também de muito fogo no coração. E eu penso, amados, que uma das nossas maiores necessidades dos nossos dias é termos o equilíbrio de uma espiritualidade fervorosa, de uma espiritualidade viva, da manifestação do extraordinário, da busca dos dons, como o próprio apóstolo fala, mas também de uma busca de um equilíbrio intelectual, de um escurso apologético. Nós precisamos buscar o equilíbrio entre uma espiritualidade fervorosa e uma racionalidade teológica. Nós precisamos ter esse equilíbrio, e a gente observa isso em Paulo. Paulo não é só o homem das letras. Paulo não é só o homem dos livros, trazei-me os livros e os pergaminhos. Ele também é o homem das revelações. Ele também é o homem das visões. Ele também é o homem do sobrenatural. E aqui ele começa a pensar uma das suas experiências com Deus. A gente vê Paulo tendo várias experiências de visões. A primeira delas, na sua própria conversão, em Atos capítulo 9, onde ele tem a visão do Cristo ressurreto, glorioso, o tombando ao chão. E Paulo, totalmente vencido, fala: Jesus, Senhor, és tu. E aí ele manifesta essa visão. Em Atos capítulo 22, versículo 17, a gente vê Paulo delatando uma outra visão em Jerusalém.
No capítulo 16 de Atos, a Escritura diz que depois de 2 tentativas frustradas de ir para a Ásia, ele recebe uma visão de um varão macedônico que passou e lhe disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele era um homem de espiritualidade profunda, ele era um homem do sobrenatural, e eu acredito que nós precisamos urgentemente de buscar essas realidades, meus amados. Mas uma coisa interessante, Paulo ele não entra nos detalhes da visão, mas ele diz que foi até o 3º céu. Se você der uma continuada no texto, é usado tanto aqui no versículo de número 3, versículo 2, 3º céu como sinônimo de paraíso. Versículo 4 ele diz assim: fui arrebatado ao paraíso, depois de ter dito que foi ao 3º céu. Ou seja, isso aqui são sinônimos: céu, 3º céu, paraíso, seio de Abraão. São descrições de um único local. Na teologia rabínica, o 3º céu era o lugar de morada de Deus. O 1º céu é o céu das nuvens. O 2º céu era o céu acima das nuvens, o espaço. E o 3º céu é a morada de Deus. E aí Paulo diz que ele foi à morada de Deus. E lá ele viu e ouviu informações que ele chama de palavras inefáveis. E depois de toda essa declaração dessa experiência espiritual, uma coisa me chama a atenção: é que Paulo não faz dessa experiência uma espécie de plataforma de exibição ministerial. Paulo não usa da revelação, Paulo não usa do místico como um ato de autopromoção. E aqui eu gostaria de lembrar os irmãos, havia um grupo chamados de espirituais, de pneumáticos em Corinto, que se orgulhavam das supostas experiências místicas, que se orgulhavam das línguas, da profecia, que se orgulhavam de manifestações extraordinárias, e Paulo manifesta essa experiência quase que como forçado por aqueles que estavam perseguindo, pelo fato dele ser um ex-perseguidor da igreja, pelo fato dele não ter cartas de recomendação de Jerusalém, pelo fato de olharem para Paulo e criticarem Paulo, ao dizer que Paulo era corajoso de longe. Paulo escrevia cartas severas de longe, mas próximo ele era fraco, que ele não tinha autoridade espiritual para ser chamado de apóstolo. Então ele faz essa revelação dessa experiência quase que forçado. No versículo 1 ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões. Então ele não usa da visão como um outdoor de autopromoção. Ele não usa da experiência mística como instrumento de autopromoção ou de carteirada do ministério. Se você observar, ele diz que ele não quer se gloriar no versículo 1. Ele usa um pronome impessoal, ele não diz que é ele diz que conhece um homem. E depois de tudo isso, no versículo de número 7, ele começa a dizer sobre a sua ineficiência de lidar com o místico. Olha que humildade de Paulo. Ele diz que ele foi ineficiente em lidar com o sobrenatural, porque ao lidar com o sobrenatural ele ficou soberbo. Então alguém que busca exibição, alguém que busca reconhecimento dos homens, certamente ele ia colocar um ponto final, somente diz: olha, eu fui para o céu. Paulo não. Paulo não faz das suas experiências uma realização de promoção ministerial, mas ele assume a sua fraqueza, ele assume que aquele momento de glória foi também um momento de experiência, de achatamento do seu ego, da sua selfie. E aí ele diz, e aqui, amados irmãos, ele sai das glórias do céu, do afago da presença santa de Deus, para as dores aqui nessa terra.
ele sai dos braços da glória dos céus para as bofetadas infernais do diabo. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Perceba que Paulo sai da glória para o sofrimento rapidinho. Agora, como eu disse a você, que Deus sabe equilibrar as nossas necessidades. Deus sabe ponderar entre momentos de glória e momentos de sofrimento, momentos de saúde e momentos de doença. Deus conhece a necessidade do seu rebanho. Deus conhece as suas necessidades. Ele sabe até onde você precisa de dor e até onde você precisa de glória. Deus sabe equilibrar, irmãos, as nossas necessidades. Nós pensamos que nós é que sabemos. E aqui nós aprendemos que o sofrimento é algo inevitável. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. A vida não é indolor. É impossível passar por essa vida sem sofrer, sem chorar, sem prantear. É impossível passar por esta vida sem fraturas expostas ou sem agonias internas. Observe o grande dos homens de Deus. Moisés padeceu por um povo que não pariu, sofreu por um povo que não escolheu, e por conta disso ele começou a flertar com a morte, e ele disse: Senhor, basta, eu não aguento mais conviver com esse povo. Miqueias levou bofetadas, porque profetizou que Acabe iria ter uma guerra frustrada e seria vencido em campo de batalha. Por conta disso, levou uma bofetada e foi preso. Jeremias foi amarrado num tronco. João Batista teve a sua cabeça como doação de um grande presente num prato. Jesus Cristo foi considerado como homem de dores, como ovelha muda para o matadouro. Se esses homens, por mais piedosos que foram, sofreram, quanto mais nós, irmãos. Pedro diz: não estranheis a ardente provação que há de vir sobre cada um de nós. E aqui o apóstolo sofre em duas áreas. Primeira área, versículo 7. É-lhe posto um espinho na carne. Nós não sabemos o que seja esse espinho. Mas a palavrinha grega aqui descreve um instrumento pontiagudo, como se fosse um pedaço de madeira que perfurasse, que incomodasse algo. Essa palavra espinho aqui é a única vez que aparece em todo o Novo Testamento. Por isso que não temos como associar em um outro contexto hermenêutico. Não temos como fazer um paralelo hermenêutico, porque é a única que a palavrinha aparece. Mas existem muitas especulações quanto a o que fosse esse espinho. Calvino, por exemplo, ele defendia que esse espinho na carne de Paulo eram tentações espirituais. O que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu me pego fazendo. Era a sua humanidade sendo exposta a ponto dele precisar ter que se esmurrar para que ele que pregou tanto não viesse a ser desqualificado. Lutero achava que esse espinho na carne eram as constantes perseguições do povo judeu, dos seus patrícios, que o caçavam como um animal feroz em busca da presa. Outros intérpretes acreditavam que esses espinhos
eram enfermidades físicas. E aí a lista era grande. Alguns acreditavam que era epilepsia, outros gagueira, enxaqueca, ataques de febre e malária. Alguns acreditavam que era alguma deficiência. Microfone, por favor. Oi. Som. Mesário. Som, oi. Muito bem. Alguns acreditavam que era uma deficiência física, até que surge como maior possibilidade problema de visão. O Deus que gerou aquela experiência no caminho de Damasco deixou sequelas em Paulo, na sua visão. Por isso que a Escritura, e quem sabe, e eu me acosto mais a essa possibilidade, por conta disso, Paulo sempre está precisando de um amanuense para registrar os seus livros. Por exemplo, Romanos é produto da pena de um homem chamado Técio. E Paulo dá só a chancela no final. Você vai ver aos Gálatas, ele dizendo, eu escrevi de próprio punho. Aos Gálatas, ele também diz que aquela igreja que o amava tanto no começo do seu ministério, se possível fosse, ela doaria os seus próprios olhos para o apóstolo Paulo. Então tudo isso indica que quem sabe o seu espinho na carne fosse uma enfermidade, e que essa enfermidade possivelmente fosse alguma deficiência na sua visão. O fato é que lhe incomodava. O fato é que aquele espinho não saiu, e que ele lembrava dioturnamente que aquele espinho na carne tinha como razão o freio de Deus, o cabresto dos céus, para com a sua soberba. Mas uma segunda coisa aqui, amados, descreve a luta de Paulo. No versículo 8, além de ter um espinho na carne, ele tem um outro problema, que não é bem um problema, mas uma outra coisa que lhe incomodava, e a Escritura diz, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se por um lado ele tem um espinho pontiagudo que o incomoda, do outro lado ele tem uma oração não respondida. Por outro lado, ele tem uma solicitação negada, uma petição arquivada. E aí, eu e você precisamos aprender a não nos desesperar com nossas orações não respondidas. Porque pode ser que Deus tenha um plano diferente ao nosso. Pode ser que Deus tenha projetos diferentes ao nosso. Isaías diz, porque o caminho do Senhor não são os nossos caminhos, nem os planos do Senhor são os nossos planos. Perceba que Paulo ora 3 vezes e lhe é não dado a resposta esperada. Perceba que o nosso Senhor Jesus também orou, pedindo a Deus, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Paulo tem um outro instrumento que o fustigava nesse instante, que era algo que lhe incomodava, e aí ele ora para que isso fosse removido, e Deus disse não. E aqui eu
não posso esquecer de uma lição grande que o Senhor Jesus nos dá em Marcos capítulo 5. Aquela passagem do endemoniado gadareno, que depois de liberto, a Escritura diz que os demônios fazem um pedido ao Senhor Jesus: deixa-nos ir para os porcos. E Jesus deixa. Jesus atende positivamente a oração ou a petição daqueles demônios. Logo em seguida, a comunidade de Gadara se reúne num grande sindicato, numa grande assembleia municipal e pede para Cristo sair da cidade. Jesus sai da cidade. Mas o novo convertido faz um pedido de oração. O novo convertido diz assim: Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus disse: não. Fique em casa. Já ouviu isso alguma vez? Fique em casa. Jesus disse: fique em casa e pregue para os seus. Oh, irmãos, quão frustrante é observarmos esse texto de forma apressada. Jesus atende o pedido do demônio, Jesus atende o pedido dos ímpios, mas o pedido do novo convertido, ele diz não. Esse não é o não de tripudio do soberano, não é o não do que manda quem pode, não é o não do que fica em casa sem reflexão, é o não do poder gracioso, pastoral e amoroso de Deus. Ele atende o pedido dos demônios para demonstrar à sociedade de Gadara que Satanás não é um mito, que Satanás não é uma farsa, não é um conto, não é uma história. Ele atende o pedido dos demônios para manifestação daquela sociedade que Satanás existe, mas que ele não é o irmão de Jesus, que ele não é o bondoso desprezado, que ele é mau. E que cada oportunidade que ele tem, ele mata. E aí ele mata 2.000 porcos. Ao matar 2.000 porcos, ele não mata só animais, ele mata bens, ele mata propriedades, ele mata sonhos, ele quebra empresas, ele abre falência. E aí, quando Jesus atende, Jesus está dizendo: é esse aí que é o Satanás. Jesus atende o pedido dos gadarenos numa demonstração da perversidade do coração deles, o quanto eles eram materialistas, o quanto eles eram hedonistas. Jesus atende a oração deles num ato de demonstração, assim como demonstrou para a população dos belemitas, ele demonstra para a população de Gadara. Mas ele não atende a oração do novo convertido, porque entendia que ele precisava restaurar aqueles a quem ele tinha quebrado. Ele não atende ao pedido do novo convertido, numa demonstração que missões começam em casa, que a restauração começa em casa, que nós não podemos olhar além mar se nós não estamos olhando intra-casa, se nós não olhamos para o nosso cônjuge, se não olhamos para os filhos, para os nossos irmãos. Então, nesse sentido, fique em casa. Mas a segunda lição desse texto: a fraqueza pode ser um tônico para a nossa espiritualidade. A segunda lição que eu gostaria de extrair desse texto é que a fraqueza pode ser um tônico em nossa espiritualidade. A fraqueza da Escritura, amados, não é uma exibição de fragilidade, de inoperância, de perdição. Mas aquela fraqueza era uma força que barrava o coração perverso dos pecadores, dos quais Paulo é um participante. E aí a gente observa alguns propósitos de Deus ao fustigar os seus filhos com espinhos. Naquele momento, Paulo, quem sabe hoje somos nós,
Covid-19 e tantas outras experiências que manifestam a nossa fraqueza e que tem como alguns dos propósitos: primeiro, evitar que nós venhamos nos ensoberbecer. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Observe que a fraqueza tem força. E tem uma dessas forças, é que ela nos livra da soberba, de corações vaidosos, jactanciosos. O espinho na carne de Paulo o impediu com que ele se inchasse e explodisse de orgulho. O sofrimento nos coloca no nosso lugar, irmãos. Você que está aí nos escutando em casa, o sofrimento nos coloca em nosso lugar de pequenos. Nosso lugar, muitas vezes, de, permita-me, com todo o amor cristão e com todo o zelo pastoral, de incompetentes em resoluções das nossas próprias demandas familiares. O sofrimento coloca-nos em nosso devido lugar. O sofrimento da pandemia também é um grande sinal da nossa fraqueza, das nossas limitações. A ciência não acompanha as mutações, nem sequer tem resposta para a primeira evidência. A indústria farmacêutica, muitas delas, não vou dizer todas, mas muitas delas fazem das suas empresas e das suas ciências balcões de comércio de saúde coletiva. Os políticos fazem de seringas palanques, da crise comícios e de suas ações santinhos publicitários. Se nós olharmos para a vida, nós vamos ser os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança estiver aqui, a gente está perdido. Porque não tem nada debaixo do céu que possa produzir esperança em nós. Covid-19 é uma intimação dos céus para olharmos para o trono de Deus. O propósito de Deus no espinho não era destruição, mas era refreio da nossa arrogância. Segundo, o espinho na carne foi dado para gerar dependência constante aos pés de Deus. Versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor. O espinho na carne era um instrumento de geração de dependência. Perceba que aquele espinho não foi instrumento de murmuração, não foi instrumento de buscar saída em outro lugar que não fosse em Deus. A Bíblia diz que aquele sofrimento gerou oração. Quem ora é quem tem a plena consciência de que depende de Deus. Por que a gente não ora por algumas pequenas, ou algumas coisas que a gente acha pequeno? Ligar um carro. Às vezes estamos tão acostumados a ir para o trabalho que a gente nem ora para ir para o trabalho, que Deus nos dê paz. Porque nós estamos confiando naquilo que temos, naquilo que está debaixo do céu. O sofrimento, amados irmãos, é um grande gerador de dependência dos céus. É um convite à oração. O grande teólogo J.I. Parker, ele diz, ao falar sobre a oração: se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dEle. Nós não oramos somente para termos resposta, nós oramos para ter comunhão. John Wesley foi um dos maiores pregadores de toda a história. Alguns biógrafos dizem que ele pregou mais de 44 mil sermões. Andava por ano 500 mil quilômetros, quero lembrá-los, ao lombo de um cavalo. Foi um homem
que escreveu em 4 línguas sobre gramática e sobre teologia, mas nunca deixou de reservar 1 hora para orar de manhã e 1 hora para orar à noite, porque ele entendia as suas fragilidades. Terceiro, o sofrimento muitas vezes serve para nos mostrar que a graça do Senhor nos basta. Em períodos de consumismo em alta, onde o ter está acima do ser, onde eu sou o que tenho, o Senhor vai nos ensinar que a minha graça te basta. Em períodos onde cada vez buscamos novos diplomas, novas fontes de renda, novos produtos de consumo, o Senhor nos lembra que a graça dele deve ser e é suficiente para as nossas vidas. A graça de Deus nos capacita a termos vitória sobre os sofrimentos da vida. Quarto, a Bíblia diz, para trazer fortalecimento de poder. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer ser aperfeiçoado pelos céus? Não tenha vergonha de manquejar se você manqueja. Não tenha vergonha de tatear se você não vê. Não tenha vergonha de chorar se está doente. Não tenha vergonha de dizer que é um miserável pecador se você sabe que é. Porque o poder de Cristo se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Hernandes Dias Lopes, ele diz: a força ciente de que é forte, na verdade é fraqueza. Mas a fraqueza ciente que é fraca, na verdade é força. A força ciente de que é forte, na verdade é fraqueza. Mas a fraqueza ciente de que é fraca, na verdade é força. Com isso, meus amados, eu gostaria de concluir com algumas lições finais de como nós precisamos lidar com o sofrimento, de como nós precisamos lidar com a fraqueza. E a primeira lição, a título de conclusão, é que há um propósito divino em cada sofrimento. Deus não permite que venhamos perder qualquer sofrimento. Deus, Ele sabe das nossas necessidades. E cada sofrimento é uma escola dos céus, é uma pedagogia celestial nas nossas vidas. Segundo, Deus nos conforta em nossas adversidades. Paulo ora: não tem o que buscou, mas teve o que precisava, que era a graça. Às vezes nós não temos o que precisamos, ou melhor, o que queremos, mas Deus nos dá o que precisamos. Charles Spurgeon, ele disse: Senhor, graças te dou, porque nem sempre ouve as minhas orações. Porque a graça do Senhor, amados, ela nos basta. A gente observa tantas pessoas ricas, famosas, tantas pessoas com tantos recursos, que para muitos e para a maioria é fonte de felicidade. Para eles é instrumento de tortura. Para eles não vê sentido algum. E estão deprimindo do mesmo jeito. Estão colocando cordas no pescoço do mesmo jeito. Porque o que nos satisfaz não são recursos, não é a bandeira do cartão de crédito, mas é a graça do Senhor. Em último lugar, nós precisamos ter a consciência de que Deus pode decidir não remover o sofrimento. Em tempos de teologia de prosperidade, onde todo sofrimento é símbolo do abandono de Deus, dos nossos pecados ou da falta de fé, nós geralmente oramos dizendo assim: remove, mas pode ser que a vontade de Deus não seja essa. Orávamos há meses atrás: Senhor, livra-nos da pandemia, e agora estamos no segundo momento, parece que muito mais agressivo. Deus resolveu permanecer
com espinho nos fustigando, Deus resolveu permanecer com espinho nos furando, para que viéssemos lembrar de que a sua graça, e somente ela, nos basta. Precisamos entender isso. Portanto, meu amigo, se Deus não lhe livrou da Covid-19, ou se Deus não livrou das lutas advindas pela mesma e por outras tantas, eu quero dizer a você, com Paulo o Senhor também não removeu, e ele não foi menos espiritual, ele não foi menos piedoso por conta disso. Então pode ser que Deus não queira remover aquilo que nós pedimos tanto, mas se assim não o fizer, saibamos que a graça dele nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Quem sabe você está dizendo, eu sou tão fraquinho, sou tão fraco que não tenho medo até de sair de casa. Sou tão fraco que dá um espirro lá no apartamento e eu já começo a sentir sensações como se Covid tivesse. Eu sou fraco, mas é pela fraqueza que nós somos fortes. Então eu queria orar com você nesse instante. Feche seus olhos, e existe força na fraqueza. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Cristo, ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, pois sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. Então ajuda-nos a termos a consciência apostólica, ó Deus, de que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, de que a Tua graça nos basta, que o Senhor equilibra momentos de céu com experiências, ó Deus, de bofetadas na terra. Então queremos te pedir, Senhor, dar-nos equilíbrio em sabermos lidar com as aprovações acadêmicas e também com as reprovações, com os adiamentos, com as frustrações, ó Deus, com os novos agendamentos. Ajuda-nos a lidarmos com essas coisas, com a saúde e com a doença, com a riqueza e com a pobreza. Pai Santo, o Senhor sabe equilibrar essas coisas em nossos corações. Então ajuda-nos, pois sem Ti nada podemos fazer. É assim, ó Deus, que eu te peço e te agradeço. Abençoa cada um daqueles que estão nos assistindo, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes de nós orarmos, terminando, algumas informações importantes, e continuando.